Olá, quem fala é a doutora Lógica. Hoje eu vim com uma questão de raciocínio lógico informal, uma questão de raciocínio matemático. Vamos dar uma olhada no enunciado. Na expressão x menos y sobre z, tudo isso elevado a w, as letras x, y, z e w podem ser substituídas por qualquer número inteiro, de menos 3 a 3, sem que se possa repetir o mesmo número na mesma expressão e desde que se possa calcular o valor numérico da expressão com as substituições feitas. Sendo mzão o maior valor numérico possível dessa expressão e mzinho o menor valor numérico possível, então mzão menos mzinho é igual a. Primeira coisa, eu vou ver os números que eu posso utilizar aqui, né? São os números inteiros de menos 3 a 3. Vamos escrever aqui. Então, eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0. Beleza. Então, assim, eu vou calcular essa expressão duas vezes, né? Então, eu já vou dividir aqui, que eu vou calcular essa expressão duas vezes. Eu vou calcular essa expressão para o maior valor possível e eu vou calcular essa expressão para o menor valor possível, tá? Então, vamos escrever a expressão aqui. Vou ter, então, primeiro para o maior valor, mzão, x menos y sobre z elevado a w. Então, eu vou ter que encontrar valores para w, para x, para y, para z, dentro dessa expressão, utilizando esses valores para encontrar o maior valor possível, que vai ser o mzão, tá? Eu tenho que pensar primeiro nessa expressão quais são as operações, né? Então, assim, eu tenho uma fração em que o numerador é uma subtração, né? E aí eu tenho somente um valor z no denominador. E aí tudo isso está elevado a uma potência w. W, por ser a potência, né, é o número que vai elevar mais rapidamente o valor dessa expressão aqui. Então, eu já vou pensar em colocar W como o maior número que eu tenho dentro desses números que eu posso utilizar, né? E esse número é o 3. Tudo bem? Beleza, então, W vai ser 3. Lembrando que eu não posso repetir, né? Então, eu tenho uma fração. Essa fração, então, eu vou buscar o maior número que eu conseguir. No numerador, eu tenho uma subtração, né? Então, eu tenho que buscar dentro desses valores inteiros, sem repetição, então não posso colocar o 3 aqui, nem no x, nem no y, o maior número nesse numerador aqui, tá? Então, vamos pensar. Qual que é o maior número que eu posso conseguir aqui? Bom, o x, ele é positivo, né? Só que o 3 eu já utilizei. Então, o maior número positivo que eu vou conseguir aqui é o 2. Então, eu vou colocar 2 como sendo x. Depois, eu tenho essa subtração, mas eu também tenho números negativos. Então, a gente pode utilizar aqui o maior número negativo para o y, que seria, então, o menos 3. Tá? E, bom, como é que já vamos escrever aqui para ver como é que está ficando? Ó, o x, então, é 2, o y é menos 3. Vou ainda buscar esse z e o w é 3. Então, eu escolhi esse menos 3 porque daí vai ficar 2 menos menos 3, né? Então, vai ficar quanto? Aqui vai ficar 5, né? Beleza. Aí eu penso, bom, na divisão, né? Eu não vou poder dividir por zero. Eu estou buscando o maior número, então aqui embaixo no denominador não vou poder colocar então um número negativo, né? E aí, bom, para não modificar o número que eu já consegui no numerador, eu vou colocar o denominador, o z, como sendo 1. Como é que vai ficar então? Vai ficar aqui então 2 menos menos 3, 5, sobre 1 elevado à terceira. Então, m é igual a 5 elevado à terceira, que é
125. Tudo bem? Beleza. Então, agora vamos pensar no menor número. Então, vamos escrever novamente aqui. Então, a expressão, só que agora é para mzinho, né? Então, x menos y sobre z elevado a w. Então, vamos buscar os valores para w, para x, para y e para z. Olha só, se eu conseguir 125, né, para emissão, um número positivo, será que eu não consigo nessa expressão o seu número oposto, que aí sairia o menor número, que seria então menos 125? Eu vou conseguir, por quê? Porque, olha só, eu consigo colocar de novo o W como sendo 3. E aí, lembrando que essa potência é de número ímpar. Então, se eu colocar um número negativo como sendo essa fração aqui, né? Esse número elevado à terceira, ele vai continuar sendo negativo, né? Beleza. Então, o z vai continuar sendo 1 dentro desse raciocínio. E eu só preciso ver agora quem é que vão ser, então, o x e o y. Então, estou buscando agora um valor negativo, né? Então, para eu conseguir um valor negativo aqui, eu vou colocar o maior valor negativo para o x, que aí seria, então, menos 3. E aí, como tem o menos aqui, eu vou colocar o maior valor positivo para o y, que vai ser o 2. Vejam, é o oposto mesmo, certo? E eu vou conseguir isso porque a minha potência W, ela é ímpar, né? Que é o 3. Então, vai ficar aqui, menos 3, menos, aí eu vou colocar aqui o 2, né? Sobre 1 elevado a W. Então, o mzinho vai ser menos 3 menos 2, vai ficar menos 5. Elevado a 1. Desculpa, dividido por 1. Elevado à terceira. Então, o mzinho vai ser menos 5 a terceira, que é menos 125. Beleza. Então, olha lá. Quanto é que vai ficar, então, o meu resultado de emissão menos mzinho? Emissão é 125. Mzinho é menos 125. Então, vai ficar 125 mais 125. Eu vou ficar com 250. E acabou. 250. Onde é que está isso? Está ali na nossa letra B. Vou pegar o Psy. Vai, Psy. Aí, se vocês gostaram dessa questão, considerem deixar o seu like. Se gostam desse tipo de conteúdo, considerem se inscrever no canal. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui mesmo no YouTube ou então lá no Instagram, que é @dra.logica. E, bom, posso pro print? Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!